O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, está começando mais um Sobre a Mídia, o programa que discute a comunicação e o jornalismo no Paraná e no Brasil. Eu sou Mário Message Júnior, professor e jornalista, e trago aqui na UFPR TV, semanalmente, um tema para discutir com os nossos comentaristas e convidados. O Sobre a Mídia é uma produção da UFPR TV em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação da UFPR. Hoje o nosso tema vai ser o papel que os meios de comunicação desempenharam antes, durante e estão desempenhando hoje no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Para discutir este tema comigo aqui no estúdio, eu trouxe o professor Rafael Sampaio, do curso da Ciência Política da Universidade Federal do Paraná. Rafael é jornalista e é doutor em Ciências da Comunicação. Rafael, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. E à minha esquerda, também jornalista, Roberto Nicolato, doutor em estudos literários e professor do curso de jornalismo da Uninter. Nicolato, muito obrigado pela sua participação. Obrigado você pelo convite. O processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff tem uma relação muito estreita com os meios de comunicação. Ele foi mediatizado, o evento foi mediatizado como se fosse um evento esportivo que irmanasse todo o país em torno de um mesmo acontecimento. Os meios também tiveram um papel importante na construção, na narrativa do próprio processo de impeachment e, mais uma vez agora, repercutem, atuam nas consequências do processo da votação no Congresso que permitiu que o impeachment fosse encaminhado para o Senado. Esse é o nosso tema de hoje, como que os meios contribuem para o próprio andamento do impeachment. Eu vou começar endereçando aqui a primeira pergunta para o Rafael. Como que você dimensiona o papel dos meios? O impeachment foi construído muito pelo próprio campo político, pelo próprio andamento dos atores políticos, da economia. Qual o tamanho do peso da cobertura nesse processo em si, o peso dos meios de comunicação nesse processo? Assim, é sempre complicado a gente dimensionar esse tipo de coisa, que são realmente muitas variáveis que interferem, especialmente num processo tão grande como esse. De fato, a questão econômica é uma questão que tem um impacto muito forte sobre tudo que está acontecendo, porque gera um mal-estar na sociedade, gera um mal-estar em importantes atores, como, por exemplo, a indústria. A gente viu até a Fiesp ativamente sendo a favor do impeachment, né? Sendo um protagonista, principalmente em São Paulo, em diversos grupos de empresariados, né? Então, certamente, a economia é um dos fatores mais determinantes. E aí vem a reboque disso, seja consequência ou não disso, um Congresso que tem um perfil um pouco mais, assim, na verdade, bem mais conservador do que os últimos que a gente estava observando. Teve uma renovação grande, mas foi uma renovação conservadora. Vem aí também junto a eleição do Eduardo Cunha, são vários fatores que vão impactando. Então você vai gerando todo um clima, tanto no político quanto no econômico, que são adversos a presidente. E, querendo ou não, a mídia vai chegando junto, ajudando a construir esse discurso. Acho que é mais ou menos isso que você estava querendo dizer, no sentido de que tudo isso vai ajudando, vai sendo repercutido pela mídia, pelos comentários políticos, e vai se construindo uma atmosfera, um ambiente que vai se tornando propício, ou seja, um ambiente que é tão negativo a Dilma que qualquer outra opção parece melhor do que ela. Então, nesse sentido, eu concordo que é importante. Tá, mas você acha que os meios tiveram uma atuação mais equidistante, cobrir um processo que estava em andamento, eles foram atores que também tentaram incidir no próprio impeachment em si? Eu acho que a mídia ela é sempre uma atora, né? Ela é sempre alguém que está interferindo diretamente. Eu acho que teve diferentes momentos. Eu acho que em algum momento ela estava simplesmente repercutindo,
mas em certo momento ela começou a querer assumir esse protagonismo que você está dizendo, né? De fato defender um discurso, especialmente ali mais próximo do processo, que era de fato um discurso a favor do impeachment, a favor da retirada da presidente, porque, vamos dizer assim, não tínhamos mais condições. Mas isso é uma coisa que ela mesma ajudou a construir, né? Nicolatas, qual a sua visão disso? Acho que os meios tiveram um papel... em que momento? Eu acho que eles tiveram um papel de impulsionar esse processo. Mas por quais razões, em que momentos? O que explica esse posicionamento da mídia nesse processo? Eu vejo o seguinte, eu acho que é um processo bastante complexo, né? E ele não é de agora, né? Ele vem já de algum tempo, talvez desde a posse do Lula, da primeira vez. Eu acho que já vem sendo construído simbolicamente, né? Todo um discurso, né, contrário a um ideal da esquerda. Eu acho que, na verdade, ele intensificou muito a partir do segundo mandato da presidente Dilma, né? Acho que por conta, inclusive, também das questões econômicas, né, as questões econômicas, a questão da Lava Jato, porque quando a Dilma entrou também, o Brasil estava passando por um momento muito complicado e o governo, ela entrou com o governo já no descrédito, né? Até porque muitas das propostas de campanha dela, né, realmente ela não conseguiu, pelo menos as propostas voltadas para um público mais à esquerda, né, ela não conseguiu levar adiante, até porque ela não existia clima no país. Agora, no tocante à mídia, eu acho que a mídia ela já vem agindo e agiu assim muito fortemente contra a questão econômica do Brasil, mostrando a questão econômica de uma maneira muito forte. Como a questão econômica já antes, né, antes mesmo da Dilma entrar, já mostrando que o país estava numa situação difícil, embora não estivesse tanto, mas já tentando mostrar que o país poderia ter um momento muito difícil de inflação, de situação de juros altos, e isso de uma certa forma tentando minar, porque assim, eu acredito que a questão toda ela esteja relacionada também à percepção das pessoas, e a percepção das pessoas, principalmente eu acho das pessoas de menor poder aquisitivo, está muito relacionada à questão econômica. Então, assim, eu acho que, na minha opinião, assim, as eleições são muito definidas pelas questões econômicas, mais do que pelas questões políticas. Acho que as questões políticas ela é muito voltada para um setor da sociedade mais intelectualizado, né, ou que tá mais ativo, né? Mas, assim, eu vejo que, de uma certa forma, até das opiniões, das pesquisas de opinião pública, dando, né, esse pouco respaldo à presidente. E também, acho que são vários fatores, né? São muitas coisas que estão implicadas aí, né? As mudanças de governo no Brasil, desde a reabertura, sempre aconteceram em momentos em que a economia estava com algum problema, né? Os militares enfrentam ali o esgotamento do milagre econômico. Sim. O Collor tem um componente muito claro no impeachment do Collor com a questão do plano, do confisco da poupança. O Fernando Henrique, no segundo mandato, ele está com um desemprego muito alto. Muito alto. Isso é explorado por juros altíssimos, isso é explorado pelo Lula. E mais uma vez o Brasil vive um problema econômico com uma perspectiva de mudança de governo. Sim. Ou seja, esse discurso que a mídia sempre fez, anti-esquerda, ele nunca colou porque o ambiente econômico não permitia, porque o Lula conseguiu sobreviver a isso, não só se reelegendo, como elegendo 2 vezes sua sucessora, porque as condições econômicas não eram tão adversas. Há uma tendência da população de não aceitar uma certa narrativa midiática quando a vida está razoavelmente bem materialmente? Eu só queria acrescentar um outro ponto aí que eu acho que é interessante, que é a questão também do combate à corrupção. Porque em outros governos, em outras questões também, em outras situações assim, limite do Brasil, a gente vivia também problemas de corrupção, né? Então, e a corrupção sempre também foi um motivo para que tirasse, né, para que houvesse impeachment de presidentes no Brasil, né? Então, da mesma forma está acontecendo agora. Então, você tem 2 variáveis aí. Então, você tem a questão econômica, mas você também tem a questão da corrupção, e você falando antes, eu acho que a mídia, de uma certa forma, ela agiu na forma do agendamento, que a gente chama em teoria do jornalismo.
agendar os assuntos que vão ser discutidos, né, que a sociedade vai discutir. Então, na verdade, ela passou a agendar os assuntos e a agendar a Lava Jato. Né? Tudo bem, é contra ou a favor, acho que a Lava Jato, na minha opinião, ela tem um lado bom, mas ela também tem um lado que, para mim, na minha opinião, ela é partidária. Ela tem um lado partidário, né, um direcionamento. Então, nesse sentido, eu vejo, sim, que, voltando do agendamento, a mídia sempre agenda aquilo que é importante a ser, né, o que deve ser discutido. E muita coisa ela agendou a discussão é Lava Jato, outros personagens da Lava Jato não foram colocados em cena, né, que a gente sabe, né, na verdade dando destaque a determinados eventos, determinados personagens. Ela agendou corrupção como um tema muito forte. Como tema muito forte. Com um certo direcionamento. E aí é também a questão do agendamento da crise econômica também muito forte. Eu acho que esses dois fatores assim, pesaram muito para chegar onde a gente está hoje. Lógico, então você tem, de uma certa forma, você tem toda na minha opinião, uma articulação de vários setores da sociedade. O que eu sinto nesse sentido, assim, é que eu concordo com tudo que você disse. A única coisa que eu acho é que, assim, a Lava Jato evidentemente colocou isso muito mais na pauta pública nesses últimos 2, 3 anos. Na pauta pública. Mas, assim, se a gente parar para pensar, desde no final do primeiro mandato do Lula, que já começou a cobertura do Mensalão, que foi um dos grandes escândalos, e aí na primeira vez que ele tentou a reeleição, isso virou um grande tema de campanha. Depois, quando a Dilma foi eleita a primeira vez, essa questão da corrupção envolvendo o PT voltou a ser um grande tema de campanha. Agora, na reeleição, novamente, e ainda vem agora a questão da Lava Jato. Então, na verdade, a gente está falando, assim, coisa de 8, 10 anos em que a gente está, em alguma medida, com um governo, que é do PT, né? Claro. E que as principais acusações acabam incutindo diretamente nele, né? Então, acho que isso simbolicamente vai sendo construído de que a corrupção está muito maior agora no PT, porque teve cobertura há muito tempo e porque os atores adversários conseguiram, de certa forma, conectar isso aos atores importantes. Querendo ou não, por exemplo, igual no Mensalão, boa parte daquela turma original ali do partido, né, acabou sendo envolvida, né? Então isso teve um impacto muito direto sobre o partido e sobre como ele ficou colado a essa imagem de corrupção. E sobre a imagem do partido. Que a Lava Jato acaba só aumentando e se tornando como se fosse assim, é o único partido que tem corrupção, e no restante eu concordo. Na verdade, na época do Lula, eu lembro, por exemplo, que o Mensalão, quando houve o Mensalão mesmo, muitos disseram que o Lula estaria acabado, bem naquela época. E depois, realmente, o que a gente viu não foi, né? Ele não estava, mas eu acho que se elege como se reelege bem. Até. Na verdade, eu acho que porque o Lula é um ator político, né? E o que a Dilma não é, né? Que também já é outra questão, assim, que a gente vai discutir. Exatamente. Né? Que ele é muito técnico. Ok, mas tem que fazer um intervalo. Vou fazer agora o intervalo, terminar aqui o primeiro bloco. Eu volto daqui a pouco para o segundo bloco, discutindo o papel dos meios de comunicação no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Estamos de volta para o segundo bloco do Sobre a Mídia. Hoje estamos falando sobre a cobertura, o papel dos meios de comunicação no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Aqui no estúdio, o professor Rafael Sampaio, da Ciência Política da UFPR, e à minha esquerda, o professor Roberto Nicolato, do curso de jornalismo da Uninter. Qual o peso da narrativa sobre corrupção no processo do impeachment? Porque o que a gente... Você tem uma investigação onde a maioria dos investigados é do PP, mas o PP agora, na última janela de mudanças de partido, ele saiu mais forte. Quer dizer, o PP não sente o desgaste da narrativa da corrupção. É um processo que mostra que existe um sistema que opera e que pega um modus operandi de todos os grandes partidos?
mas há um desgaste muito forte do partido do governo. Né? Como que se constrói um agenciamento do discurso para produzir esse desgaste que acaba contribuindo no processo do impeachment? E Rafael, quer falar Deixa eu falar um pouco sobre da cobertura parte disso, política, mas e depois eu chego na cobertura. Eu concordo com a sua avaliação. Eu acho que acaba acontecendo é o seguinte, tem um desgaste muito geral das instituições, do governo, né, do Congresso como um todo, mas aí quando você vai nos atores e em outros partidos, o desgaste parece que é um pouco menor, porque esses atores eles têm a capacidade de aparecer e se esconder dos holofotes. Até porque para o congressista o tempo que eles têm de TV é muito pequeno, né? Então se ele não estiver ocupando um cargo, não for um líder, ele pode simplesmente se esconder. Enquanto para o executivo, o peso disso, de uma cobertura negativa, especialmente se é o atual governo, é muito grande, né? Então, qualquer tipo de desmando do seu governo ou do seu partido, fica parecendo que como se toda a sua administração fosse corrupta e estivesse cooperando em alguma medida com aquilo ali, né? Na minha opinião, uma das grandes questões dessa cobertura midiática é que ela foi construindo todo esse cenário, mas tirando ali a parte mais opinativa, principalmente dos impressos e de alguns veículos, sem refletir sobre a sua própria posição em alguma medida. Muito de sair uma nova operação da Lava Jato, você faz a cobertura, vai dando cobertura aquilo ali, sem em nenhum momento parar e avaliar o tipo de impacto que aquilo vai ter. Então, do tipo, estamos fazendo uma cobertura do impeachment, mas não paramos para pensar se, por exemplo, o fato de que vai ser comandado pelo Eduardo Cunha e qual tipo de efeito simbólico que isso tem sobre um processo que é basicamente um julgamento, por exemplo. Então, foi uma das coisas que eu senti foi de um atropelamento de eventos, porque foram muitos eventos, igual o professor já falou, principalmente a Lava Jato produz muitos eventos midiáticos, e em nenhum momento se para, até porque a própria rotina jornalística não permite, mas para se avaliar de maneira um pouco mais ampla, panorâmica, como essa cobertura está sendo realizada. Você acha que existe uma intencionalidade por trás disso? Da mídia? Isso. Claro, eu acho que há toda uma intencionalidade, eu acho que todo um discurso construído e o problema é que a mídia brasileira ela é muito informativa e como você disse, como há um atropelamento de eventos, de dados, então ela é muito informativa e ela não para refletir. Para analisar. Então nós não temos jornalismo interpretativo, né? Aí não vamos nem entrar na questão por que temos ou por que não temos, que a gente sabe que porque o povo não gosta de ficar muito tempo. Nós temos informativo e opinativo. Opinativo. Opinativo e um opinativo que de uma certa forma ele se reveste de informativo como se estivesse falando a verdade, né? Fazendo aquele jornalismo que a gente chama de meramente teoria do espelho, né? Que a realidade é o que está ali, né? Como se as pessoas acreditassem nisso, né? Mas eu acho que nesse ponto aí, sim. Então, como não há uma discussão, tanto que eu acho que no próprio dia que houve a votação lá na Câmara, que foi aquele show, né? Aquele show midiático lá, aquele circo, né? Acho que muitas pessoas começaram a entender um pouco melhor como funciona esse Congresso. Quer dizer, então se você tem num dia que é um dia importante daquele, que as pessoas começam a entender que eu tenho uma relação também com pessoas que são, acho que não pessoas que são jornalistas, pessoas que estão relacionando com tudo que está acontecendo, mas pessoas que começam a entender, mas puxa vida, esse é o nosso Congresso? Quer dizer, você entendeu que é um Congresso nacional justamente naquele dia, eu acho meio complicado. Então, quer dizer, aonde está o papel da mídia de informar, né, de mostrar quem são esses atores, como eles funcionam, de que maneira eles funcionam? Então, eu acho que falta um pouco dessa explicação, né? Então, o jornalismo mais explicativo. E realmente, então, é tudo muito informativo, muito tendencioso, eu acho. Então, muito tendencioso. Sobre o evento em si, a votação no domingo, né? Teve traços de um mega evento esportivo, né? O país parou para ver aquilo e foi estruturado, mexeram no horário dos jogos, para que o país estivesse, naquele momento, vendo aquele congresso. Vocês já tinham visto um evento político, eu não me lembro, confesso, com esse grau com essa intensidade de mediatização, com esse grau de preparo para a mídia?
Olha, eu vou ser sincero, a tua memória é muito fraca, vou ser sincero com você, mas que foi realmente, parou, o país parou, e acho que todas as classes sociais... Mas um evento esportivo que tivesse essa característica, que parece uma final de Copa do Mundo, foi uma coisa de emoção, meu time está ganhando, meu time não está ganhando, eu sou a favor da Dilma, eu sou contra a Dilma, né? Eu sou a favor do impeachment ou não, eu senti muito isso, né? E eu acho que a cobertura da mídia também foi assim meio... Por exemplo, a Globo, eu acho que ela tentou ser isenta no processo. Não, na minha opinião, assim, no momento ali da cobertura. Tentou, na cobertura. Na cobertura. Eu não estou dizendo no pré, né? O pré, na verdade, eu já falei do agendamento. Acho que todos os meios de comunicação, de certa maneira, trabalharam nesse sentido, né? De formar toda essa opinião, esse ambiente para isso. Mas a Band que eu vi, as três que eu vi, a Band eu achei que ela tinha dois comentaristas, né? Que são bem da linha conservadora, né? O Boris Casoy mais o Lavareda. E outra que eu vi mas assim, no dia da cobertura eu vi também que havia chamadas assim, por exemplo, a Record estava muito em cima dos manifestantes na Paulista o tempo todo, então não mostrava o outro lado. Ou então a Globo também mostrava mais vezes os manifestantes pró do que contra. Eu acho também o discurso também era um discurso muito construído, né? Porque, na verdade, a mídia também atua atrás do discurso, das palavras que você escolhe. Porque eu estou vendo hoje que o jornalismo dá muito propaganda. Para mim, está virando marketing mesmo, né? Então, as palavras que você escolhe para você usar naquele determinado momento. Então, as famílias que iam para a Avenida Paulista eram famílias, né? Então, os familiares já estão chegando desde cedo. E o outro seriam os movimentos sociais, não existia nenhuma família. Então os movimentos sociais, simbolicamente... A maneira de narrar a maneira de narrar. Então, o discurso também ele é formado... se você for fazer uma análise de discurso, dá para você entender bem como é que isso funciona. Então, assim, os movimentos sociais no Brasil, de uma certa forma, eles têm uma imagem um pouco meio negativa, né? Assim, fala movimentos sociais, as pessoas já imaginam, olha... vai quebrar tudo. Mas eles também têm sido cobertos construído uma imagem negativa dos movimentos sociais por muito tempo. Muito tempo, né? Então, mas nesse sentido eu vi. Agora a TV Brasil, que eu não assisti, que eu não pude ver, até por umas questões. Mas eu vi um pouco, eu acho que, não sei, aí acho que naquele momento ali, o que interessa, eu acho que é todo um processo, né? Você acha que aquela exposição, né? Porque teve muitos parlamentares que falaram com aquela audiência pela primeira vez na vida deles. Exato. Né? E todos que estavam lá se manifestaram. Você acha que isso deu efetivamente um choque na população sobre um sentimento de descolamento entre o que é o poder que os representa e os representados? Não, certamente. É igual eu falei, assim, é muito difícil para determinados atores ter algum tipo de visibilidade. Às vezes aquele, que a gente chama né, você até mencionou, o baixo clero, né? Eles vão, de fato, ficar os seus 4 anos ou boa parte da sua carreira sem nunca ter esse tempo de TV. No máximo na TV Câmara e olhe lá. E muitos quase não falam quase não falam, eles estão ali só para votar, só para ajudar, às vezes uma outra proposição, mas raramente vão ser sequer relatores de processos. Então foi aquele momento que o cara quis aproveitar, aqueles seus 30 segundos de fama. E, de fato, a gente foi reparar que eles não estavam preparados para isso. Então foi se construído todo um discurso simbólico para o impeachment, dentro da legalidade. E na hora ali da votação, a gente vai ver que os caras estavam falando sobre Deus, sobre família, sobre seus familiares diretos. Então, que eles não estavam preparados para aquela visibilidade. E aí, de fato, o que aconteceu foi que isso retirou ainda mais legitimidade do processo, porque as justificativas não tinham nenhum colamento, nenhuma ligação direta com as acusações, com o processo, com a importância do processo de você retirar um presidente da República, sendo que o impeachment ele é um processo de total exceção, não é como ele foi utilizado, e aí gerou, evidentemente, esse choque de realidade de, nossa, a gente já tinha uma noção de que era um Congresso conservador e problemático em vários sentidos, e agora, não, na verdade ele é muito pior do que imaginávamos. Do que a gente imaginava. Você acha que o Cunha errou de abrir o tempo para os parlamentares falarem? A previsão antes era 10 segundos de fala. E falando de um ator que tem uma competência política que é inegável. Não estou fazendo nenhum julgamento
da moral, do caráter, da honestidade do Cunha. Mas como ator político, é um ator e de repente ele abre a palavra para parlamentares exporem o Congresso dessa forma. Eu acho que do ponto de vista do processo, foi um erro tático muito grande. Porque ele expôs isso da falta de legitimidade que o processo tinha e do fato dos parlamentares, na verdade, estarem pouco conectados ao processo em si. Aquele tipo de fala poderia ter sido feita em praticamente qualquer tipo de votação. Claro. Votação pela reforma política, pela minha família eu voto sim, de tal assunto. Qualquer assunto caberia para aquele tipo de justificativa. Então isso expôs muito claramente de que foram outras razões que levaram aqueles votos. Mas é difícil a gente saber o que levou ele a tomar essa atitude, porque eu imagino que até os próprios atores ali, inclusive os aliados da presidente, podem ter forçado para que o tempo do voto fosse maior, para que a pessoa pudesse justificar. Então, para seguir os ritos, ele provavelmente deve ter se sentido constrangido a aumentar esse tempo, a dar um tempo mínimo, porque, de certa forma, era um voto muito importante. Então, você votar e justificar seu voto em 10 segundos seria impraticável. Então, isso talvez ali no início retirasse a legitimidade do processo. Mas acabou que foi um tiro pela culatra, né? Saiu uma matéria no meu país com alguns dados já levantados de análise de Twitter do professor Fábio Malini, que também é da área de comunicação da Federal do Espírito Santo. Ele analisa ali sobre o que estavam falando as redes sociais. Ele mostra que havia uma quantidade X de pessoas do que seriam o pró-impeachment, uma quantidade um pouquinho menor do contra-impeachment, isso no Twitter, e 2 vezes mais do que esses dois juntos, pessoas falando no Twitter contra o Congresso. Então, esse efeito, né, parece um efeito midiático mais inesperado pelo campo político, porque acho que eles jamais imaginariam que uma das consequências da votação, como foi, seria um desgaste do próprio poder que estava votando. Foi, né? O processo produziu, né, do ponto de vista jurídico, a autorização de cassação da Dilma, e a coisa mais importante depois que ele produziu foi um desgaste na imagem do Congresso. Porque hoje nós temos as redes sociais, né? Antes não tinha. Eu cobri na época do Collor, do impeachment do Collor, eu cobri aqui em Curitiba, eu lembro, mas assim, havia uma unanimidade. Mas você tinha uns meios de comunicação tradicional que eram, na verdade, que eram os únicos, né? Você só se informava através dos meios tradicionais, da televisão, do rádio. Hoje você tem a internet, então já muda completamente. Então as pessoas, até agora, né, até hoje, né, e não há um consenso. Acho que na verdade se colocou muito, né, porque de uma certa forma, um grupo tentou vender a ideia de que o impeachment da Dilma seria basicamente igual ao do Collor, e é bem diferente, né? Então a gente não tem uma unanimidade. A unanimidade a gente vê que existe um outro segmento da sociedade que se informa pela web, pelas redes sociais, e que está se informando e tem um esclarecimento maior, sabe, de todo jogo vê por trás desse jogo político que existe, né? Para o bem ou para o mal, a favor ou contra, né? Eu acho que independente da questão acho que a questão nas ruas sim, mas o debate público, né, a ágora, né, que a gente chama, o debate público hoje está nas redes sociais, né, está ali, a mídia, onde se discute, né, toda a situação, e eu acho que isso chega a dá para chegar a algumas verdades, né, se a gente dizer, né, a gente poder dizer que existe alguma verdade nisso tudo, mas dá para chegar a algum consenso, alguma... Você acha que esse efeito, essa repercussão, falar um pouco assim, do próprio, como reage o campo político, essa repercussão que aconteceu nas redes dessa cobertura, pode levar a alguma mudança de posição no Congresso, na Câmara dos Deputados, ou mesmo entre os senadores agora? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que... Como que isso impacta no campo político? Eu acho que tem um impacto, eu acho que certamente tem um impacto, porque certamente já foi um processo muito rápido, muito atrapalhado, que havia uma intencionalidade muito clara dos atores de que o processo fosse rápido, né? Enquanto um julgamento político, uma retirada de uma presidente devia ser um processo mais cauteloso, né? Então, isso adiciona, igual o professor falou, mostra que há, na verdade, um grande conflito na sociedade
de que não necessariamente quer aquilo. Igual, por exemplo, a maioria dos congressistas justificou dizendo que a maior parte das pessoas é a favor do impeachment da Dilma, o que é de fato verdade. Porém, a maior parte das pessoas também não é a favor do Temer entrar. A maior parte das pessoas gostaria que fosse o impeachment dos dois. A maioria seria mais favorável, por exemplo, a ter uma nova eleição. A maioria inclusive, ter uma parcela ainda maior a favor da cassação do Cunha. Então, assim, o que aquilo expôs foi... O Cunha hoje é o que mais se aproxima de unanimidade, né? Porque tem um índice mais alto que é a saída dele do que é do Temer e da Dilma. E aí o que acontece? Isso gera uma pressão maior sobre eles. Infelizmente, ao que tudo indica, isso não deve chegar a afetar o processo do impeachment no Senado a ponto de barrá-lo. Mas certamente esse tipo de insumos vão fazendo pressões sobre aqueles tomadores de decisão ali. Então, um voto, uma decisão, um posicionamento começam a ficar mais caros. Não necessariamente no sentido de cargos ou suborno, qualquer coisa disso, mas o apoio simbólico, o apoio àquela posição começa a ficar um pouco mais difícil. Então, se você é um indeciso, se você ainda está entre os dois ali, um senador, vamos dizer, ele já vai pensar uma vez a mais antes de, por exemplo, ser favorável ao impeachment, porque sabe dessa repercussão muito negativa que houve no processo da Câmara. Então, eu acho que há sim um impacto. Eu só acho que nesse momento não vai ser o suficiente para barrar o impeachment. Eu só acho que ele vai ter um impacto sim, até na formação de, se acontecer, um outro governo. Tá, ok. Vou encerrar aqui, a gente já estourou o tempo do segundo bloco sobre a mídia. Voltamos daqui a pouco para o terceiro e último bloco. Estamos de volta para o terceiro e último bloco sobre a mídia, hoje falando sobre o papel dos meios de comunicação no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. No estúdio comigo hoje o professor Rafael Sampaio, de Ciência Política da UFPR, e o professor Roberto Nicolato, de Jornalismo da Uninter. A gente estava conversando sobre esse descolamento que acontece em função das redes sociais do poder público do Congresso com a opinião pública. Você acha que, sobretudo para você, Rafael, pode haver um aprofundamento, um maior distanciamento daqui para frente do Congresso, não pensando só no processo de impeachment como um todo, mas um maior descolamento do Congresso em relação à opinião pública, que se manifesta dessa forma nas redes? Eu acho que em alguma medida sim, né? E lá na frente isso pode, por exemplo, acha que pode impactar numa mudança do perfil do Congresso? Sei que é especulativo, mas... aí já é mais difícil de dizer. Mas é que, assim, eu estou perguntando isso porque é um processo que aconteceu um pouco parecido com a Espanha. Na Espanha você tem um congresso, um primeiro momento, pós-indignados, com a volta do PP ao poder, ou seja, com a saída dos socialistas do poder, né? E nos Estados Unidos também. Os democratas perdem a maioria no Congresso. Mas logo em seguida, uma retomada com outros atores políticos assumindo um espaço que antes não existia. Então, pode acontecer de esse descolamento que a gente vê da opinião pública com o Congresso levar lá na frente a uma mudança de perfil no Congresso, porque afinal de contas, acho que pela primeira vez, de um jeito muito agudo, você tem um sentimento de não me sinto representado por esses parlamentares. O problema, mais ou menos como você já elucidou, é que a primeira reação nesse tipo de caso, quando você não se sente representado num nível extremo, é de negar a política. É de você negar a política, é de você ter um cinismo político, né? De assim, você não acreditar em nada do que eles dizem, nada do que eles fazem, acreditar que a política não é importante na sua vida, ao ponto de que sequer vale a pena participar, votar. O que ajuda a manter esse próprio perfil de parlamentar. Exatamente. O que tem um primeiro impacto é um parlamentar mais conservador e que se diz menos político. Então, ele tem um discurso um pouco mais genérico, porque ele não é defensor de grandes causas políticas, até porque boa parte delas podem ser mais de esquerda, e é um cara mais genérico, só que, na verdade, geralmente ele tem um perfil mais conservador no sentido de manutenção do que está. Então, manutenção do status quo. Por outro lado, se de fato concretizado,
o impeachment pode ser uma chance para esse grupo mais progressista, mais de esquerda, de voltar a se organizar. Porque eu estava até vendo algumas notícias, alguma repercussão, eu achei bem interessante, que era assim, um pouco o modelo que o Lula implementou é assim, tem o PT, que é um grande partido de esquerda, e os outros partidos vão girar em torno dele. Mas como o PT se desgastou depois de tantos anos de governo, e até pelas suas alianças que foram necessárias em alguma medida para governar, ele foi perdendo diversos grupos progressistas, diversos grupos de esquerda. E ele estava, em alguma medida, sozinho, até mesmo na esquerda. O atual governo estava sozinho até mesmo na esquerda. E agora você criou uma narrativa de vítima, e é de fato, né? Você criou uma narrativa que pode voltar a unir todos esses grupos e criar uma nova pauta que agora inclua todos esses grupos, igual o PSOL, talvez umas partes ali da rede, de outros grupos um pouco mais de esquerda. Talvez do PDT, em função da influência do Ciro. Não, certamente, boa ideia, boa lembrança. O PDT com o Ciro agora, então que pode reorganizar e não necessariamente em torno do PT. Mas isso, em médio e longo prazo, pode fazer até, em termos de Congresso, em termos de presidente, a gente voltar a ter um equilíbrio maior dessas forças. De forças. Outra coisa que aconteceu, antes de a gente entrar no último tema, que é alguns desdobramentos do processo em si, uma coisa que aconteceu agora também com esse processo foi uma percepção, um descolamento da cobertura da imprensa internacional em relação à imprensa brasileira. Enquanto há uma grande quantidade de veículos, né, do mundo que acusam nitidamente o processo de ser um processo, no mínimo, com descrédito institucional, né? E também da imprensa que trabalha aqui no Brasil, né? Um distanciamento. Você acha que a imprensa internacional, como BBC, O País, Reuters, de fato produz um jornalismo de melhor qualidade, ou porque eles não estão tão vinculados a grupos econômicos, eles conseguem ser mais independentes? Eu acho que de melhor qualidade, sim. Por uma questão até democrática, nesses países estão mais consolidados democraticamente, eu acho que a imprensa está um pouco mais consolidada, embora a imprensa também, né, não vou dizer que a imprensa seja imparcial nesses países, que não existe, né, mas de uma certa forma acho que a democracia está mais consolidada e a imprensa, de uma maneira geral, acho que ela funciona melhor nesse sentido. De forma mais independente, inclusive. De forma mais independente, mas eu acho que também há um interesse, que é o interesse mais imediato, né, da imprensa brasileira, porque a questão toda, ela também é uma questão de... a mídia também tem os seus interesses, ela tem os seus interesses políticos, mas essencialmente econômicos. Então ela também está defendendo, ela defende um modelo de modelo econômico, né, que está por trás de tudo isso. Acho que ela defende um modelo econômico, né, na minha opinião, e ela tem os interesses muito específicos aqui dentro, que realmente é todo um processo para chegar até agora, né? Então eu acho que quem está de fora está vendo, tem uma percepção muito mais distanciada, e por outro lado também não está em jogo nenhum interesse. Alguns interesses podem estar da mídia americana, talvez, ou de algum, mas assim, de uma forma imediata, eu acho que não há esse interesse, como existe da mídia brasileira. Ela tem um interesse, né, porque acho que o noticiário está todo calcado, né, por interesses econômicos. Você tem interesse que vai desaguar no interesse político, é lógico, né, porque quer determinadas castas, né, entre aspas, no poder, e outras não. Né? Não estou dizendo que a esquerda seria melhor ou pior, embora a esquerda também tenha todos os seus problemas, né? Como ele já disse ali, mas eu acho que a cobertura, é só você perceber, né? Que você pensar que você tem um Congresso que a maioria deles está com processo, né, está sendo processado, e julgando uma presidente, né, supostamente, né, cometeu crime de responsabilidade. Então aí você fica, quem está de fora começa a perceber, e aí, como é que você pode ser julgado por pessoas corruptas? Fica meio esquisito, isso é uma coisa. Acho que... Você acha que isso facilita, por exemplo, para Dilma, no pós-impeachment, fazer a narrativa da presidente honesta que foi caçada por corruptos? Eu acho que sim, eu acho que nesse sentido sim, eu acho que a história é que vai julgar, né? Minha opinião, assim, nada como a história do Brasil para julgar tudo isso. Porque nós tivemos governos que depois a história mostrou, né? Naquele momento, de repente, a sociedade estava toda envolvida na emoção, estava toda contaminada por um aspecto emocional, mas depois você vai ver, olhando de uma forma mais distanciada, será que deveria, não deveria? Ela tinha todos os problemas? Realmente, o governo do PT tem vários problemas, né? Tem vários problemas. Por isso que até houve um constrangimento de intelectuais. Dilma cometeu apoiar esse governo de esquerda, constrangimento de
gente da esquerda mesmo. Você falou a longo prazo, médio prazo, de repente, muitas pessoas que vão apoiar. O pessoal também ficou nessa resistência. Você tem lá a Luciana Genro, que nem apoiou, a favor, que não apoiou, não foi contra o impeachment. Internamente ela defendeu. Então, assim, houve um problema nisso. Então, da esquerda se unir, até por uma questão de constrangimento, e intelectuais também de esquerda, que você vê que está fora da discussão, né? Ficou fora. E o nosso último tema, a gente está quase no finalzinho do programa, mas esse ambiente, como ele está gestado, como que... E o ambiente mesmo, das narrativas que tem se construído, na mídia inclusive, os dois, como que impacta para o futuro governo Temer? Bem, eu acho que o Temer, assim, vamos aqui assumir que ele vai assumir, que já deu tudo certo. Porque é a perspectiva mais... Que é a perspectiva mais realista nesse momento, infelizmente. Infelizmente, por causa de como se deu todo o processo. Sim. Mas o ponto é o seguinte, esse processo já está mostrando que ele teve diversas falhas de legitimidade. Tem toda essa questão que o professor já apontou, como é que pessoas corruptas estão julgando uma pessoa que ela em si não é corrupta. Ela em si não tem processos contra ela. E o Temer teve uma ação tática, que na minha opinião foi muito equivocada, de ele mesmo negociar com as pessoas para elas votarem a favor do impeachment. E isso a mídia chegou a dar uma repercussão a isso. Então as pessoas estavam indo ao Palácio de Jaburu para discutir se deviam apoiar ou não o impeachment diretamente com o Temer. Ele contribuiu para a própria narrativa do golpe. Então ele já vai entrar um pouco nessa perspectiva de golpista. O PSDB também, acho que está acabando também ganhando um pouco essa fama, né? Está ganhando essa carapaça. Então ele vai, assim, em alguma medida, ter um Congresso mais amigo, bem mais amigo, pelo menos, do que era de Dilma, apesar de eu não achar que vai ser totalmente amigo igual eles estão construindo. Eu acho que vai ser um Congresso ainda um pouco dividido, mas claramente um Congresso mais amigo para suas pautas. Mas ele vai ter muita coisa contrária, né? Essa imagem de golpista, a população insatisfeita, as redes sociais bombando contra ele. Então, eu imagino que vai tender a ser um governo bastante... que vai sofrer quase tanto quanto o de Dilma. Até porque ele vai pegar a crise econômica que a gente está vivendo e ele precisa resolver. E, diferentemente dela, ele precisa resolver rápido. Ele precisa dar uma resposta rápido, justamente por causa de todo esse clima de opinião que agora é muito negativo a ele. É muito negativo. E você tem 2 anos, né? Apenas 2 anos para construir, para resolver um problema econômico que não vai resolver. E ainda... toda essa fratura, né, social que está aí. A mídia vai tentar, acho que, ser otimista, né, nesse governo, ela vai tentar ser otimista na construção desse novo governo, mas eu acho que, como você disse, vai ficar essa pecha de governo golpista. Eu não sei, eu acho que, na minha opinião, a situação não vai ficar boa, a situação não tende a melhorar. Eu acho que outras coisas podem ocorrer no processo. Porque acho que vai faltar legitimidade desse governo. Eu acho que vai haver falta de legitimidade. Tá ok? Eu agradeço a participação de vocês, mas estamos encerrando este Sobre a Mídia. Hoje falamos sobre o papel dos meios de comunicação no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e nas suas repercussões. No estúdio aqui comigo, discutindo esse tema, eu recebi o professor Rafael Sampaio, da Ciência Política da Universidade Federal do Paraná, e o professor Roberto Nicolato, do curso de jornalismo da Uninter, ambos jornalistas. O Sobre a Mídia vai ao ar toda semana aqui pela UFPR TV. Você pode conversar conosco, mandar sugestões, dicas, propostas de temas pelo Facebook, facebook.com/UFPR-TV oficial. Eu sou Mário Mensagem Júnior, professor da Universidade Federal do Paraná e jornalista. E te espero aqui na UFPR TV na semana que vem para mais um Sobre a Mídia. Até lá e muito obrigado pela sua audiência.